A questão dos dinossauros e a Bíblia é objeto de um debate contínuo na comunidade cristã, né? Mas nós temos que compreender tudo isso a partir da maneira como você vê, como crente, a idade do universo, a idade da Terra, que é uma questão que se discute muito. Existem algumas posições, para você entender, nós já comentamos sobre isso aqui no Pense e Creia, mas para a gente entrar nessa questão, os dinossauros estavam, esses dias eu vi uma pergunta assim, os dinossauros estavam na Arca de Noé? Para quem interpreta essa questão, você precisa compreender que existem algumas correntes que definem a Bíblia em relação à idade da Terra. Existe uma corrente que se chama de criacionistas da Terra jovem, que creem que a Terra tem em torno de 6 a 7 mil anos, a partir de uma contagem puramente literal dos dias da Bíblia e dos anos que estão ali nas cronologias que aparecem nas Escrituras. Essa corrente leva completamente a sério a descrição bíblica de forma totalmente literal. Não vê nenhuma simbologia naqueles dias, né? Então, para essa corrente, a Terra não tem mais do que 10 mil anos, vamos dizer assim, né? Entre 6 e 10 mil anos. Existe uma outra corrente que acredita que as informações científicas, as evidências científicas são corretas. Então, a Terra não teria 10 mil anos, a Terra pode ter bilhões de anos. A ciência diz que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. E para essa corrente, o Gênesis não pode ser lido de forma literal, quando fala ali nos dias, no início da criação. Pode ter bilhões, pode ser eras ali. Deus pode ter feito de forma lenta a criação. Inclusive, existem correntes também que acreditam que não há nenhuma incompatibilidade entre a Bíblia e a evolução. A evolução diz de que maneira a natureza foi se diversificando. E Deus, se quiser, ele pode ter usado dessa maneira. Nada impede Deus de usar a evolução como forma de criação. Não existe esse aparente conflito. Eu não preciso me apegar de forma fanática a 6 mil anos. Cada um tem uma interpretação. O importante é saber que Deus criou. Como Deus criou é uma questão que a ciência vai descobrir. Essa é a matéria da ciência, a maneira como Deus criou. O que a Bíblia quer deixar claro é que Deus criou o universo, que Deus criou a terra, que Deus criou os céus. De que maneira, o detalhe da forma como isso foi criado não importa. Importa que a criação é de Deus. Nós sabemos que Deus criou, nós cremos que Deus criou. Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 20, que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Eu posso ver na natureza a mão de Deus, sendo compreendidos, quer dizer, os atributos de Deus são compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que o homem não tem desculpa para querer dizer que Deus não existe. E Hebreus 11, 3 fala que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Existe um poder espiritual que criou a matéria, que criou o universo, que criou os átomos. De que maneira? Isso não importa. Nós cremos que veio de Deus. Deus é a fonte de toda a criação. Se é assim, se eu tenho essa consciência de que não importa, nós não sabemos o tempo, a Terra pode ter 4 bilhões de anos, isso não invalida a Bíblia, isso não invalida as Escrituras, a não ser que eu queira ler de uma forma completamente rígida o Gênesis, mas se eu perceber que ali tem uma simbologia, os dias podem ser eras, né? 6 eras, vamos dizer assim, de criação, então não importa. Nós podemos concluir, junto com a ciência,
de que quando os dinossauros estiveram na Terra, o homem não existia, porque os dinossauros existiram há 60 milhões de anos, desapareceram há 60 milhões de anos. Significa que nessa época o homem não estava presente na Terra. Então o homem nunca conviveu, segundo esse relato científico, com os dinossauros. É por isso que os dinossauros não aparecem na Bíblia. Agora, se você tem uma interpretação, como tem os criacionistas da Terra Jovem, você vai procurar passagem que façam referências aos dinossauros, como nós vemos em alguns relatos dessa corrente de interpretação, dizendo que o Leviatã de Jó, o dragão do mar, todas essas expressões que aparecem na Bíblia são uma referência aos dinossauros. Para nós não importa. O que importa é saber que Deus criou todas as coisas. Os dinossauros existiram, não há dúvida, os registros fósseis são muito confiáveis nesse sentido, mas aparentemente não há registros fósseis de dinossauros na mesma época dos homens, então eles não viveram na mesma era. Concluímos que o homem não viveu na época dos dinossauros e isso em nada interfere na verdade ou na validade das Escrituras. Pense e creia, não se esqueça que semana que vem estaremos respondendo a mais uma das nossas perguntas sobre a palavra de Deus. Deus te abençoe.